Na aula de hoje, para os meus alunos e para o meu canal do YouTube e meu grupo do Facebook, hoje eu irei falar sobre quem cria as leis. Por que eu vou dar essa aula simples, curta, rápida e objetiva? Vai ser de uns 10 minutos. Se possível, assista do começo até o fim, mas vai te ajudar bastante. Você que quer tirar dúvidas, quem de fato cria as leis, você que muitas vezes quer saber fazer uma prova de um concurso da área do judiciário, das carreiras policiais, esse tipo de conteúdo cai também. E tirar uma dúvida: as afirmativas e as interpretações equivocadas de muitas pessoas. Eu vou pegar esse exemplo de quem cria as leis e trazer para a realidade do direito penal. Claro que serve para todas as esferas, mas falando do direito penal. Tem muita pessoa que muitas vezes quando um cara vai preso, entendeu? Um cara comete um crime até bárbaro ou não, um crime hediondo ou não hediondo, tem pessoa que fala assim: mas por que o juiz soltou? Nossa, o juiz não tinha que ter soltado esse fulano. Por que o delegado liberou? Muitas pessoas têm afirmativas erradas. Quer culpar um delegado, quer culpar um policial, quer culpar um juiz, quer culpar um promotor de justiça, quer culpar todo mundo. Mas aí que eu falei que essas pessoas que culpam a polícia, culpam o juiz, culpam o promotor de justiça, culpam o delegado. Claro que tem pessoas que são da polícia que erram, sim, mas isso aí é raro. É quase impossível de acontecer. Tem pessoas na justiça que erram, mas isso aí é raro. De 1000 casos é 1 ou 2 no máximo, e olhe lá. É a mesma coisa de ganhar na Mega Sena. Mas por que eu estou falando isso? Muitas pessoas julgam errado as coisas. Por quê? Primeiro, quem cria as leis são os legisladores. Para você que não sabe quem são os legisladores, são os deputados. Futuramente eu vou dar uma aula, vou falar sobre a função de cada deputado, de cada senador, de cada vereador e qual a interferência deles na criação de uma lei ou na hora da votação de uma lei. E depende, vai de cada caso, mas isso é uma aula futura. Mas na de hoje, eu quero mostrar para vocês, antes de vocês culpar alguém, achar que a justiça é falha, a justiça pode até falhar. Só que o juiz, ele julga dentro da lei. O juiz, quando uma pessoa comete um crime contra alguém, o juiz vai julgar dentro do Código Penal. Entendeu? O promotor de justiça muitas vezes não quer soltar o cara, mas a lei dá brecha para soltar a pessoa. Mas quem é que cria as leis? É aquele deputado que o senhor e a senhora votou. É aquele deputado que você colocou lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, lá no Congresso. Enfim, por aí vai. Depende do lugar que cada um fica. Por que eu quero falar isso para vocês? Tem muitas pessoas que não têm conhecimento disso. Gente, entende. O delegado prende uma pessoa. Por mais que muitas vezes tenha um flagrante do crime, mas se a lei falar que se o cara pagar uma fiança ele vai sair, ele vai sair. A culpa é do delegado? Não. A culpa é de quem criou a lei, dos legisladores no caso, que são os deputados que criam as leis. Entendeu? Muitas vezes o juiz quer condenar o cara, quer penalizar, mas a lei dá direito do cara recorrer da pena, a lei dá direito de responder um processo de liberdade, dependendo do crime. Claro, e muitas pessoas têm uma equivocação e quer culpar juiz, quer culpar a justiça. Quer culpar a justiça, que eu me refiro à jurisprudência, a juiz, promotor de justiça, desembargador. Não, se tiver que culpar alguém, vocês têm que criar a lei brasileira. E a lei brasileira, quem cria não é delegado, não é a polícia, não é juiz, não é promotor de justiça, são os legisladores que criam as leis. Eu tenho de cor, mas eu vou ler um negócio aqui pra vocês, ó. Olha como isso aqui é interessante, gente, ó. O significado da palavra legislador. Presta atenção. Que ou aquele que legisla ou é autor de leis. Quem é autor? É o que faz, é o que cometeu, é o que criou, é o que decretou aquele ato. É a autoria daquela lei. Isso é o papel do legislador. Entendeu? Ele tem a ele é aquele ou que legisla ou é autor das leis. Olha que interessante.
que ou quem é membro da Câmara Legislativa. Ou futuramente eu vou dar aula sobre o que a Câmara Legislativa tem a ver com as leis e a função dela e o poder legislativo dentro das leis. Sabe onde é que eu quero chegar para vocês? Quando vocês vê alguém preso, detido, por mais que a pessoa fez uma barbaridade, aí você vê a pessoa pouco tempo depois na rua. Não culpa juiz, não. Não culpa a polícia, não culpa o promotor de justiça, não culpa o delegado. Culpa os legisladores que criaram essas leis. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo agora dentro do direito penal. Muitas vezes o cara comete um crime. Vou dar um exemplo. Não vou especificar o crime aqui não. Futuramente eu vou dar uma aula do que são crimes hediondos, não hediondos, crimes de maior e de menor potencial ofensivo. Uma aula por uma cara, mas nada de hoje. Vamos supor que o cara cometeu um crime. Aí o cara pegou 8 anos. Muitas vezes o juiz quer segurar ele, dependendo do crime. O juiz não quer soltar, a polícia não quer que o cara saia, o promotor de justiça muito menos não quer soltar o cara, entendeu? Muitas vezes ali o delegado levou todas as provas, todas as evidências, autuou, indiciou, a polícia investigou, tem tudo pro cara ser condenado. Aí o cara é condenado em 8 anos. Vamos dar um exemplo. Só que aí, o legislador que criou as leis dá aquelas brechas na lei. Menor de 21 anos, dependendo do crime, já cai um ano da pena. Aí de 8 vai para 7. Certo? Já trabalhou fora. Cai mais um ano, vai para 6. Tem residência fixa. Cai mais um ano, vai para 5. Bota aí outra brecha. Réu primário no artigo, dependendo da brecha da lei. Ou então vamos supor outra brecha. Aí cai mais um ano, vai para 4. Quando a pena vai para 4 anos, o que o advogado do autor do crime faz? Ele entra com a suspensão de pena. E o cara, muitas vezes, que foi condenado para puxar a pena dentro do sistema prisional, da unidade prisional, ele vai responder o processo na rua. Foi condenado, mas não fica preso. Fica livre com algumas restrições. Não pode passar de tal hora da rua, não pode andar com quem tem passagem na justiça, com quem já cometeu crimes, não pode viajar sem comunicar à justiça. Entendeu? É tipo uma prisão domiciliar ou uma liberdade condicional. Futuramente eu vou dar uma aula do que é prisão domiciliar e do que é liberdade condicional. Mas é só um exemplo, não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas eu queria dizer assim, a pessoa fica livre, fica na rua com algumas restrições, mas não está preso, está em liberdade. Aí tem pessoa que fala, nossa, o juiz soltou. Nossa, o delegado soltou. Nossa, a polícia prendeu e o cara já está na rua. Aí culpa a polícia, culpa o juiz, culpa o promotor, culpa o delegado. Mas não é, gente. A culpa é dos legisladores que criam as leis. Que são os autores. Os autores das leis. A autoria que cria as leis, no caso. Então, antes de você falar do promotor de justiça, antes de você falar do juiz, antes de você falar do delegado ou do policial, primeiro estuda, tenha conhecimento, apure direitinho. Aí vocês vão saber quem está certo ou quem está errado. E quando o cara muitas vezes ele fica em liberdade, ele paga a pena dele, muitas vezes ali ele é solto ou é condenado e é solto, muitas vezes a culpa não é do juiz, não é do promotor, nem do Ministério Público, é a lei. A lei deu a brecha pro cara ir pra rua. A lei deu a brecha pro cara pagar uma fiança, dependendo do crime, o crime é afiançável. A lei dá a brecha do cara não ficar preso e pagar um serviço comunitário ou pagar uma pena alternativa. Futuramente eu vou dar aula do que é pena alternativa, do que é serviço comunitário, tá vendo? Então entenda, quando vocês verem alguém cometendo um crime e saindo, para de falar que juiz não presta, juiz julgou errado. Juiz julgou certinho, promotor julgou certinho. O delegado fez o trabalho dele certinho, a polícia fez o trabalho dele certinho. Agora a culpa é daquele deputado que você colocou no poder, que tem o poder de criar leis e faz dessas leis favorecer muitas vezes mais o delinquente humilhante do que um cidadão de bem. Para resumir, tem juiz que erra, tem promotor que erra,
Tem delegado que erra? Tem. Mas isso de 1000 casos é 1 ou 2 no máximo, e é a mesma coisa de ganhar na loteria, é raro. Muitas vezes o juiz julga certo, a justiça julga certo, o juiz julga em cima da justiça, o promotor julga certo, a polícia julga certo, o delegado trabalha certo. Só que aquele deputado que você elegeu, que criou essa lei que favorece mais bandido do que muitas vezes cidadão de bem. Então a culpa não está no juiz, não está no promotor, não está no delegado, não está na polícia. Está no legislador que cria as leis. Então reveja quem você vai colocar no poder. Quem é que cria as leis? Se favorece mais um marginal ou cidadão de bem? Essa é a aula de hoje. Antes de tirar conclusões ou interpretações equivocadas, esteja conhecimento primeiro. E lembra, o juiz só vai julgar em cima da justiça. A polícia trabalha em cima da justiça. O delegado trabalha em cima da justiça. Mas quem favorece bandido, quem solta bandido é a lei brasileira. E a lei quem cria é o legislador, é o deputado que você elegeu para colocar lá no poder. Por que eu estou falando isso repetindo várias vezes? Para você abrir tua mente e parar de interpretar as coisas má. Essa é a aula de hoje. Valeu Brasília, valeu Brasil e até a próxima.